Nesse vídeo eu vou falar para você as 3 causas que fazem a sua empresa ser totalmente dependente de você, dono. Se você se interessou por esse vídeo, fica aqui comigo até o final, porque eu vou explicar as 3 formas e eu vou falar como que você faz para transformar essa empresa aí dependente de você, para que ela se torne independente, tá? Então, a ideia desse conteúdo é mostrar para você que você pode sim ter um negócio que gira totalmente dependente de você. Claro que você já deve ter ouvido falar daquele termo, é o olho do dono que engorda o gado. E você provavelmente está certo de concordar com essa frase. Só que é o olho do dono que engorda o gado, não as mãos do dono que engorda o gado. Porque eu vejo, por exemplo, muitos donos de empresas, né, que estão direto na operação. Só que na operação não significa que ele precisa ir lá e ficar atendendo o cliente, fazer o produto, ir lá no caixa e tá lá no açougue. Não necessariamente isso. A operação também faz parte do direcionamento, o olhar estratégico para o negócio também faz parte da operação. Só que você precisa entender quais os níveis de operação que existem no teu negócio e quando você tem essa clareza, você começa a ser mais assertivo nas operações que você vai participar. Tem operações que o dono participando se torna caro. Agora tem operações que o dono participando traz ROI. Porque não existe o que é caro, o que é barato. Existe o que traz ROI e o que não traz ROI. Então é essa visão que eu quero te trazer nesse vídeo. Fechou? Então antes da gente seguir, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu sempre trago vídeos e conteúdos interessantes para donos de supermercado e também empresários, tá? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre a API. O que é uma API? Eu sou um cara de tecnologia e gosto dos termos de tecnologia e API, né, é muito comum no termo de tecnologia sobre conexões, portas de conexões. Mas nesse contexto, eu vou trazer uma forma diferente de interpretação de API, tá? E eu vou explicar para vocês o que significa API. Vamos lá. Então, os 3 motivos que fazem a sua empresa e o seu negócio ser totalmente dependente de você, dono e empresário. Primeiro ponto é o A. O que significa A? Os teus colaboradores não têm autonomia para executar as atividades. Então, grande problema dos empresários é não dar autonomia para os colaboradores. O que significa isso? Ele não delega. Você já viu líder assim? Dono de empresa? Se não for eu para fazer, ninguém vai fazer direito. Tem que ser tudo eu nesse negócio. Então, donos, muitas das vezes, têm dificuldade em delegar. Têm dificuldade em treinar colaborador. Porque, o que acontece? Nas empresas, o dono ele já está muito atarefado. E aí, normalmente, ele não tem tempo de treinar a equipe. E ele acha que, às vezes, contratar um líder experiente vai resolver todos os problemas dele. Quantas vezes eu já não vi? Chegar no mercado, trouxe um líder do supermercado X, um líder que veio de uma rede Y, gigantesca, multinacional, vem com toda a experiência para o meu negócio, esse cara vai ser a salvação. Só que, na verdade, quando ele trabalhava numa empresa muito grande, ele era especialista e tem experiência em seguir padrões. Ele não tem experiência em aplicar padrões. Existe uma grande diferença para aquelas pessoas que sabem aplicar padrões, processos e regras e aquelas pessoas que são muito boas em seguir regras. É totalmente diferente. E pode acontecer que esses grandes líderes já tinham grandes regras definidas, padrões muito bem estruturados e processos e treinamentos de processos para que aquelas pessoas pudessem seguir tudo aquilo que foi definido. Agora, quando ela vem numa empresa que não existe nada de processo, não existe tarefa, não existe treinamento, aquela pessoa se torna perdida. E o que acontece? A cultura do negócio se torna exatamente aquilo que ele começa a fazer. Porque ele não foi treinado a aplicar metodologias, ele foi treinado a seguir. Então, o dono, ele precisa dar autonomia para os colaboradores. E como é que ele vai fazer isso? Com treinamentos.
treinamentos, com processos. Processos é muito importante você estruturar processos, e é aqui que muitos empresários falham no processo, porque os empresários acham que processo é aquilo que está na cabeça dele. E processo não é o que está na cabeça dele. Pode até ser, mas só que as pessoas não vão conseguir ter clareza sobre quais os processos que elas devem seguir. Então é muito importante que os processos estejam desenhados, definidos, organizados, para que os colaboradores entendam aquilo que eles precisam fazer. Porque o processo, ele é muito bom para alinhamento de expectativa. Porque aqui na autonomia também existe a expectativa. Expectativa. Por quê? Tanto a expectativa do colaborador com a empresa, porque às vezes eu chego em algumas empresas, o colaborador nem sabe o que o dono espera que ele entregue. E às vezes acaba sendo frustrante aquele colaborador tentar fazer, e no final das contas nem era aquilo que o dono estava esperando que ele fizesse. Então o processo define expectativa. E define expectativa para o dono também. Porque eu sei o que eu espero do meu colaborador, eu tô dando todas as ferramentas para que ele possa seguir e performar, para que atenda a minha expectativa, e assim eu também atendo a expectativa do meu colaborador. Então é uma troca. Processo, ele gera autonomia para as pessoas, tá? Então é muito claro que você entenda que o A da API significa autonomia. Os colaboradores precisam ter autonomia através de processos, treinamentos, delegar, e o delegar não tem a ver com delargar, tá? Existe uma grande diferença, porque a gente vai falar sobre isso daqui mais no terceiro pilar, porque o delegar significa passar instruções, mas cobrar. E aí, como que entra a parte da cobrança, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas você cobra em cima de resultados. Só que se você não mede, como é que você vai cobrar? Porque existe aquela frase que tudo aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Então, se você não mede, não consegue melhorar. E aí, como é que você faz para cobrar? Porque você delegou, mas como é que você vai saber se está gerando resultado aquilo que você delegou se você não mede? Então faz parte da delegada autonomia a medição. Você precisa ter formas de controle, tá? Depois a gente vai para o P, que ele tem a ver com processos. Por isso que todos esses pilares estão amarrados. Então aqui, quando a gente fala sobre a API, né, o A é autonomia, que eu falei que os colaboradores precisam ter autonomias, mas para que eles tenham autonomia, você precisa criar todas as rotinas de processo. E como que eu faço para estruturar essas rotinas de processo nas empresas que não têm isso mapeado? A primeira coisa é entender como que as coisas funcionam. Então, se você tem dúvidas sobre como aplicar processos no seu negócio, primeira coisa que eu te indico, faça um mapeamento, tá? O mapeamento, como que eu faço? Inicialmente, eu faço colaborador por colaborador. Então a gente vai, senta com cada colaborador, conversa, entende como que você faz cada coisa. Como que você faz? E aí você vai conversando. E aí você vai entendendo. E depois você acompanha. Porque também existe uma grande diferença entre o falar e o fazer, tá? Porque às vezes você senta para conversar com o colaborador e ele fala assim, não, cara, todo dia eu faço tal coisa. Ah, legal. Aí eu anotei lá no processo. Todo dia faz tal coisa. Daí quando eu sento todo dia do lado dele para ver, ele não faz. Então existe uma grande diferença também. É importante que no mapeamento você converse, mas que você fiscalize e observe, tá? E no mapeamento você não opina, não muda, você só observa, entende, avalia. Porque depois a gente vai gerar um diagnóstico final. E é importante que você faça esse diagnóstico. Aqui dentro do mapeamento de processos, a gente vai pegar e entender cada rotina de cada colaborador. E também a gente vai analisar dentro do processo qual é a forma de tecnologia que são utilizadas
para chegar no resultado final. Então, dentro do processo, a gente vai envolver as pessoas, vai envolver as ações dessas pessoas e vai envolver como que a tecnologia está embarcada dentro do seu processo. Porque tudo isso daqui, no mapeamento, a gente vai sugerir melhorias. Porque depois de mapeado, a gente vai criar 2 cenários. No processo, a gente cria 2 cenários. O real e o ideal. Então, lá no processo real, o fulano falou que faz tal coisa. Então, vamos trazer aqui para a realidade, tá? Quando a gente vai fazer a implantação, por exemplo, de um processo de gerenciamento de estoque. Aí a gente chega lá e fala assim, olha, o conferente de mercadorias, ele falou que ele abre todas as caixas de mercadoria quando chega. Legal, top. Aí a gente vai lá, viu que ele não abre nenhuma. Então, o cenário real é, não abre as caixas. Qual é o cenário ideal? Abrir as caixas. Certo? Então, cenário real, cenário ideal. Então, o cenário ideal é o que eu quero implementar. Cenário real é o que está acontecendo na empresa hoje. Daí, depois a gente vai criar os mecanismos para que a gente possa chegar no cenário ideal. Então, é um passo a passo muito simples para você implementar processo. Faça o mapeamento, entenda o que cada pessoa faz, crie o cenário real e o cenário ideal, e depois eu vou ter o quê? Os objetivos para chegar no cenário ideal. Simples. Tendo os objetivos para chegar no cenário ideal, você consegue falar o seguinte, então beleza, meu cenário real, o cara não abre as caixas. Cenário ideal é abrir as caixas. O que eu posso fazer para que esse cara abra todas as caixas? Então, você vai enumerar lá. Primeiro, treinamento. Segundo, forma de checar. 2 vezes por semana eu vou falar para o gerente ir lá e fiscalizar se ele está abrindo as caixas. Sei lá, sistema de segurança, câmeras. Enfim, você vai criar o seu próprio método de gestão e implementação para chegar no cenário ideal. Ah, mas eu não tenho time, não tenho experiência. Cara, aí você pode olhar no YouTube, você pode contratar a nossa consultoria. Inclusive, deixa aqui o link da minha consultoria, se caso você não saiba como implementar esses processos dentro da sua empresa, nós podemos te ajudar de uma forma simples, didática, que é tudo isso que eu estou falando aqui para você, nós fazemos na prática, aplicamos com métodos, com treinamentos, com tecnologia, tá? E aí, você vai colocar aqui os tipos de sistema que você vai precisar para aplicar isso no cenário ideal, tá? Depois nós vamos para o último pilar, que é indicadores. Indicadores. O que é o indicador? O indicador nada mais é do que você ter os resultados de tudo aquilo que você aplicou. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma implementação de processo, então o cara não abre as caixas. Agora, a partir desse momento, eu preciso que ele abra todas as caixas. Legal. O que eu posso criar de indicador aqui? Então, se eu colocar que ele vai ter um sistema onde ele coloque fotos, por exemplo, de 3 vezes no dia, sei lá, 2 notas que ele recebeu e abriu as caixas. Então você pode ter um sistema de fotos. Pode ser um checklist. Se você tiver integrado a algum sistema, pode ser um indicador em valores. Então pode ser, quantas caixas chegaram e quantas caixas ele marcou que abriu. Aí você vai ter um sistema mostrando, X caixas foram abertas no dia. Então você vai criar essas formas de acompanhamento, porque se você não tem um indicador, que é aqui que a maioria dos líderes erram na criação de indicadores. Porque se você não tem esse indicador, você não consegue acompanhar a evolução do processo. Você não consegue acompanhar se aquilo está sendo feito ou não. Porque pensa assim, eu sou o dono da empresa. E aí, dentro do meu negócio, eu preciso avaliar vendas, eu preciso avaliar entrega de produto, satisfação de cliente, financeiro, eu preciso ver RH. Cara, eu tenho um monte de coisa para ver.
E aí, de repente, você acha que eu vou me preocupar, por exemplo, de olhar todos os dias se o cara tá abrindo caixa, se não tá? Eu tô preocupado com a venda, eu tô preocupado com o atendimento, eu tô preocupado com o produto que tá faltando. Cara, eu tô tão preocupado com um tanto de coisa que esses probleminhas menores que tipo assim, me faz rasgar dinheiro, com certeza, me faz ter prejuízos, me faz ter vários tipos de consequência em relação ao meu negócio, mas eu fico mais preocupado em uns indicadores maiores, margem, vendas, RH, produto e tudo mais, que eu esqueço dos indicadores menores, porque eu não tenho, porque eu não criei, porque eu não tenho uma forma de analisar esses indicadores menores. E aí, por isso que eu tenho dificuldades na autonomia, porque eu centralizo em mim essas informações, não tenho forma de análise, e aí o processo ficou na onde? Na cabeça do dono. Na sua cabeça, na minha. É isso. Então por isso que é importante você gerar autonomia através de processos com indicadores. Entendeu como que começa a fazer sentido? Por isso que muitos empresários ficam naquela bola de neve. Cara, não consigo sair do meu operacional, a empresa não funciona se eu não estiver lá. Mas é justamente por isso. Porque você não criou toda essa estrutura dentro da sua empresa. Então é importantíssimo que você faça isso. Começa a mapear. Você pode fazer por departamentos. Você não precisa implementar o processo em todas as áreas. Mas você cria um plano, uma meta, onde você começa. Vou começar no financeiro, depois vou ir para o RH, depois vou ir, sei lá, para notas, recebimento, prevenção de perdas, enfim, seja lá onde for. Mas é importante que você tenha esses indicadores e que esses indicadores fiquem fácil para você analisar. Porque não adianta também você criar um indicador que depende de 100 pessoas preenchendo planilha, e aí dessa planilha você puxa para um outro lugar, e desse outro lugar você vai... Cara, já não vai funcionar. O negócio tem que ser simples, tem que ser fácil. Pensa assim, olha, como que eu, em uma forma simples, posso bater o olho e entender se o negócio funciona ou não funciona? É sempre assim que eu penso. Cara, processo, não é porque ele é processo que precisa ser burocrático. O processo, ele é criado basicamente para aumentar a eficiência, aumentar a segurança ou aumentar o lucro no final do mês. Basicamente é isso. Não necessariamente os três. Tem processos que às vezes ao invés de aumentar a produtividade, às vezes diminui, mas aumenta a segurança. Como por exemplo, uma porta giratória do banco. Cara, você acha que as pessoas entram mais rápido no banco com aquela porta? Não. Mas ela aumenta a segurança. Então não necessariamente um processo vai servir somente para aumentar a eficiência. Às vezes ele diminui um pouco a eficiência, mas aumenta a segurança. E tudo depende do que você precisa naquele momento. Então nem sempre é só velocidade, nem sempre é só produtividade. Às vezes é segurança, é certeza, é organização. Então pensa no teu negócio como indicador fácil, mas que os processos que você criou vai tornar o teu negócio independente através de uma autonomia inteligente. Fechou? E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, curte aqui, compartilha para aquele empresário que precisa ouvir e fala assim, cara, começa a aplicar processos no teu negócio, isso vai fazer você se tornar um cara independente, uma empresa independente também, e você vai deixar de ser um empresidiário. Chega de empresidiários no Brasil, vamos fazer essa galera se libertar e poder curtir cada vez mais e estar no operacional sim, mas estar no operacional de forma estratégica. Fechou? Então escreve aqui o que você achou e te espero no próximo vídeo. Valeu!